pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre problemas envolvendo adição de números racionais, operações matemáticas, mas claro, você que é do quinto ano sabe que eu gosto de aumentar o nível, né? A gente vai brincar um pouco com as operações e as frações. Vocês vão ver que é tudo muito fácil de resolver. A gente só precisa ficar atento, atenta a alguns detalhes, tá? Para que eu receba a tua mensagem, para que eu receba a sua dúvida, suas respostas. A professora Abigail Viana está aqui. E aí, professora, tem gente aí no quinto ano? Tem o José, tem o Luan. Acredito que são da Matias Delgado. Se não forem, diz aqui pra gente, tá? Mas estão dando bom dia, participaram da língua portuguesa e não vai ser diferente aqui na aula de matemática. Olha aí que maravilha. Eu conto com a participação de vocês, né? Sabem que eu amo quando participam junto comigo da aula, né? Para me ajudar na acessibilidade, para garantir, né, que mais pessoas consigam acompanhar as nossas aulas, Ingrid está aqui fazendo um trabalho belíssimo na interpretação de Libras, né? Trabalho que eu não canso de elogiar. E aí, estão prontos? Estão prontas? Sem muitas conversas, porque a gente vai conversar bastante sobre as frações e as operações matemáticas. Aqui eu tenho um resumo básico, né, do que a gente vai trabalhar. A gente vai começar primeiro trabalhando sobre fração. Quem ainda ficou com alguma dúvida em relação à fração, a gente vai começar por elas. O que é fração? Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Fração, quando a gente pensa em fração, a gente pode pensar imediatamente na parte de um todo. Na nossa imagem eu tenho duas situações aqui, né? Eu tenho um círculo inteiro, preste atenção, inteiro, e do outro lado eu tenho um círculo dividido em partes, e cada parte dessa é uma fração, uma parte que completa esse inteiro. Conceito básico de fração, né? Trouxe a imagem para representar, mas em números a gente já trabalhou bastante e é o que a gente vai conversar nos nossos problemas. Aqui no nosso caso eu dividi em 3 partes. Então, eu posso dizer que cada parte dessa vale 1/3, uma parte das 3. E quando a gente fala em fração, é importante a gente entender o significado delas. Eu tenho aqui a minha estrutura da fração, onde eu tenho numerador e denominador. Vamos começar pelo denominador, porque é a parte que a gente precisa prestar bastante atenção. No meu denominador, eu tenho a parte total da divisão. No exemplo anterior, eu dividi em 3 partes. Se eu dividir em 3 partes, o meu denominador vai ser 3, que é a minha quantidade total que eu dividi. Já o meu numerador é a parte que eu vou querer. Por exemplo, vamos fazer de conta que esse círculo é uma pizza. Vocês gostam de comer pizza nos finais de semana? É uma comida bem típica dos finais de semana, né? As pessoas se juntam, compram aquela pizza e dividem. Um detalhe importante: fração é divisão de um inteiro em partes iguais. Presta atenção nesse detalhe. Para eu conversar sobre fração, eu preciso entender que a minha divisão precisa ser feita em partes iguais. Levando novamente para o exemplo da pizza, é justo você comer um pedaço maior e o seu familiar comer um pedaço menor? Não, né? O justo é que todos comam a mesma fatia ou a mesma quantidade de fatias. Então, pensa, quando você lembrar de fração, partes de um inteiro que foram divididas em partes iguais, foram divididas igualmente. Conceito básico de fração, tá? Então, como eu estava falando para vocês, em relação à estrutura, no meu denominador, eu falo sobre a quantidade total da minha divisão. No numerador, não. É a parte que eu vou querer.
Voltando para o exemplo da pizza. Se eu dividir a minha pizza em 9 partes, esse 9 fica no meu denominador, na parte de baixo da fração. Eu dividi em um total de 9 pedaços, mas cada pessoa da casa só vai ter direito a comer uma fatia. Então, uma parte das 9. Neste caso, 1/9. Beleza? Tranquilo até aí? Quem ficou na dúvida agora, eu acho que acabaram-se todas, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Vou passar rapidamente, porque vocês do 5º ano já sabem bem, né? A parte destacada corresponde a que fração? Lembra que eu falei do numerador e do denominador? Ó, a parte destacada, a verde. Quando você for colocar a fração, começa pelo denominador, porque é a quantidade total. Como aqui, ó, eu tenho um círculo que foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Olha o meu denominador. Quantas partes eu destaquei? 1, 2, 3. Olha ali a nossa fração, 3/4. Destaquei 3 das 4 partes do meu círculo. Tenho mais um exemplo? Tenho. Não esquece, começa pelo denominador. Dividi em quantas partes o meu círculo? Em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas destaquei, pintei quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Olha a fração 5/6. Beleza? Eita, professora, mas essa agora que a senhora fez, o que está pintado não está junto, não importa. Eu pedi a você a parte destacada, onde está pintado. Se está junto, se está separado, não interessa para a gente, tá? O que importa é o que eu destaquei. Aqui eu tenho outra divisão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividi o meu círculo em 9 partes. Mas eu pintei quantas? Destaquei quantas partes dessa? 1, 2, 3, 4, 5. 5/9. E aqui, fácil demais, né? 1/5. Dividi em 5 partes, destaquei uma. Outro detalhe importante quando a gente fala de fração é a leitura. Aluno do 5º ano não fala 1/2 não, tá? Ele fala 1/2 ou metade. Tranquilo? Isso é importante. Claro, nas questões, principalmente das provas externas, a gente não trabalha muito a questão da leitura, mas é importantíssimo nos problemas matemáticos você conseguir fazer essa leitura. Eu trouxe alguns exemplos, né? 1/2 ou metade, 2/3, 3/4, 4/5. Quando você puder, dá uma treinada nessa leitura de frações, tá? Que é importante. Nos problemas matemáticos, às vezes, não vem em numeração, vem por extenso. Então, você do 5º ano, fique esperto. Se tiver por extenso, você já sabe qual é a representação, porque já treinou antes. E onde eu uso, professora, essas frações no cotidiano? Receita culinária é um dos exemplos mais clássicos de uso de fração. Eu posso utilizar aqui um exemplo simples. Um cremezinho de abacate. Eu não gosto muito, mas deve ser bem gostoso, né? Tudo que tem leite condensado é bem gostoso, bem docinho. Então, veja, mas eu não quero usar aqui uma lata completa do leite condensado, eu quero usar metade. Então, ó, fração, suco de meio limão. É porque eu não precisei do limão inteiro. Receita culinária a gente vê muito essas questões de fração. Quando a gente fala no tanque de combustível, ele vem a numeração em fração. Quando vai chegando na metade, vai aparecendo ali 1/2, 3/4, exemplo de fração. Agora a gente vai objetivamente para os nossos problemas, tá? Quando eu falo de adição de fração, eu estou dizendo que eu vou fazer uma adição de 2 frações. Um detalhe, a adição de fração que a gente vai fazer hoje é de denominador igual, tá? Hoje tem diferente? Tem, mas aí é
outra história. A gente vai trabalhar em outra oportunidade. Eu quero que vocês entendam a questão da adição de fração básica. A gente vai pegar aquelas frações que a gente já aprendeu e a operação matemática adição, que vocês também já são craques, né? Quando as frações adicionadas tiverem denominador igual, o resultado será composto da seguinte forma: adicionar os numeradores das frações e repetir o denominador. Presta atenção. Fração e adição. Se eu tiver o denominador igual, eu já repito ele. Ó, repito o denominador, faço a adição dos numeradores. 1 mais 2, 3. Não é 5 o denominador? Vai ali no resultado. Então, quando os denominadores forem iguais no resultado, você já pode colocar o denominador, porque vai ser igual, tá? O que você vai fazer a soma, vai encontrar a soma é no numerador. Entendeu, quinto ano? Fique esperto em relação a isso e já bora responder aqui as questões. Renato percorreu de skate 2/6 de uma estrada no sábado pela manhã. À tarde, mais 3/6. Que fração da estrada Renato percorreu no mesmo dia? Denominador igual, sem medo de errar. Repete. Você vai fazer a adição dos numeradores, ó. 2/6 mais 3/6. 2 mais 3, 5 sextos, que é o meu denominador, que está igual. Adição de fração de denominador igual. Repete denominador, faz a adição do numerador. Luana comeu 2/7 de uma torta de morango. No mesmo dia, ela comeu mais 1/7. Que fração da torta a Luana comeu no total? Presta atenção, eu dividi em 7 partes. Luana comeu primeiro 2 fatias, estava com muita vontade de comer essa torta de morango, né? Inclusive, eu comeria um pedaço com um copinho de água com gás, porque eu não tomo refrigerante, porque eu sou fitness. Então, eu dividi em 7 partes e ela comeu 2 partes das 7. Mas depois que ela almoçou, descansou, quis comer um docinho. Aí fez o quê? Comeu mais uma parte das 7. Eu quero saber quantas partes ela comeu nesse dia. Eu mudei o denominador? Não. Repeti denominador, fiz a adição do numerador. 2 mais 1, 3. Ela comeu no total 3 partes das 7. A fração 3/7. E aí, professora, eles estão por aí? Estão sim, inclusive o José, ele não é da Matias Delgado, ele é da Escola Municipal, o professor José Soares da Silva. Então, bem-vindos, todos os estudantes beijo, dessa escola. Né? Todos os dias vamos ficar aqui esperando por vocês, tá certo, José? É isso aí, cada escola nova que chega, a gente já fica animado, porque tá sabendo que vocês estão acompanhando as nossas aulas. Então, sejam bem-vindos. Vamos para a próxima. Pedro leu 3/5 de um livro em um dia. No dia seguinte, leu 1/5 do livro. Preste atenção. Problema simples. Ele leu 3 partes das 5. É como se o livro tivesse dividido em 5 partes. 5 capítulos, vamos dizer assim. Ele leu 3 capítulos no primeiro dia. Ficou animado, hein? Ficou animado. No dia seguinte, ele leu mais um capítulo dos 5. Eu quero saber qual é a fração do livro que ele leu nos 2 dias. Ó, primeiro dia, 3/5, mais 1/5 do segundo dia. Denominador igual. Repeti ele. Fiz a adição dos numeradores. 3 mais 1, 4. 4/5. Ele leu 4 dos 5 capítulos que foi dividido o livro. Tranquilo até aí? Vamos para mais uma. Olha a questão da pizza aí, ó. Uma pizza foi dividida em 8 pedaços iguais. Fração é divisão em partes iguais. Carol comeu 2/8. Ana comeu 3/8. Ana estava com fome, hein? E Luísa, 1/8. Luísa de dieta.
Qual fração representa a quantidade de pedaços que elas comeram juntas? Eu quero saber a quantidade total de pedaços que elas comeram. Presta atenção, eu tenho mais de uma parcela. Não importa. Os denominadores são iguais, vou repeti-los. Vou fazer a adição dos numeradores. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Elas comeram juntas 6/8 da pizza. Beleza? E aí, professora? O Luan respondeu os 6. Desculpa, Luan, porque as mensagens chegaram todas de uma vez agora. Então, todos os probleminhas ele respondeu. Olha aí, mas é Luan porque chegou sempre agora. esperto, e aí, ainda bem que chegou essa última em tempo hábil da gente falar, né? Parabéns aí pro Luan. É isso aí, Luan sempre esperto, hein? Participativo demais. Então, elas comeram juntas 6/8. É só isso? É só isso. Agora diz pra mim. Maria dividiu uma barra de chocolate em 4 pedaços. Comeu 1/4 e depois 2/4 da barra. No total, ela comeu metade da barra de chocolate. Isso é verdade? Ela comeu metade? E agora, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso? Olha, 1/4 mais 2/4, ó. Repeti denominador, adicionei os numeradores. 3/4. 3/4 é metade? Não. Então, isso é falso. Para a gente fechar aqui com chave de ouro. Marcos gastou 3/5 do seu salário para pagar algumas contas em um dia. No outro, ele gastou 1/5 para pagar as contas que faltaram. No total, gastou 1/3 do salário. Isso é verdade? Claro que não, né, minha gente? Ele gastou 4/5. Se os meus denominadores são iguais, o que é que esse 1/3 está fazendo aqui? Nada. Ele está de enxerido. E isso é falso, tá certo? Aqui é um resumo básico do que a gente aprendeu, certo? Eu vou aproveitar até para agradecer a professora Abigail. Muito obrigada. Agradeço, professora. Muito bom estar aqui, como sempre. Olha aí, aqui básico, né? Probleminha para a gente ir embora. Se durante uma viagem você percorreu 2/5 do caminho pela manhã e 1/5 à tarde, que fração do caminho terá percorrido no final do dia? 4/5, 1/5 ou 3/5? Com essa, eu finalizo a nossa aula de hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado e, claro, espero contar com vocês numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.